Prosseguindo a história eclesiástica 1, vamos agora ao item número 4, a razão da perseguição aos cristãos. Bom, eu coloquei aí uma citação do historiador Daniel Rubens, que é bem interessante como ele descreve essa época do cristianismo, né? Ele diz: os cristãos eram considerados diferentes dos judeus e tidos como dissidentes do judaísmo. Por isso, não beneficiavam dos privilégios especiais obtidos por Israel, principalmente o de poderem orar ao seu Deus pelo imperador, sem terem de prestar-lhe obediência nos cultos oficiais. Vou dar uma pausa aqui para explicar a vocês. Esse benefício que os judeus obtiveram, diz a história que no ano 63 a.C., foi quando Roma tomou Jerusalém. E diz que eles tomaram Jerusalém de uma forma pacífica, que eles sabiam que os judeus não lutavam no sábado, então eles invadiram no sábado, ninguém lutou, eles tomaram a cidade. Mas naquela época, eles solicitaram, no caso ao César, que ainda não era um imperador, era um general, mas que viria a se tornar imperador, que ele concedesse aos judeus o direito especial deles continuarem adorando ao seu Deus, o seu único Deus, que eles não fossem obrigados a adorar outros deuses. E diz a história que foi explicada ao César. Isso geraria muitas revoltas, muitos problemas, porque esse é o único povo monoteísta do mundo. E diz a história que o César, né, que é considerado o homem que deu início ao Império Romano, né, diz que ele deu um documento aos romanos, aos judeus, dando esse direito especial a eles, que eles não precisariam adorar os deuses romanos. Então, nessas perseguições que nós estamos vendo aos cristãos, os judeus não sofriam. Na verdade, nós vimos perseguições aí que os judeus incentivavam a perseguição aos cristãos. Eles não eram obrigados a adorar os deuses, mas os cristãos eram. Então, os judeus, infelizmente, eles se aproveitavam e até incentivavam a perseguição aos cristãos. Então, essa parte desse benefício que Daniel Rubens está contando aqui, é exatamente esse benefício que eles receberam do César. O comentário prossegue, né? Mas isto não explica que devessem ser perseguidos ipso facto. Esse termo latino, ele significa pelo próprio fato, tá bom? Eles não precisavam ser perseguidos pelo próprio fato. Os crimes contra o direito comum, tais como o de atear incêndios e outros de que a maldade e a estupidez do povo os acusava, ou seja, acusava os cristãos, poderiam, quando muito, servir de pretexto para desencadear as perseguições. Mas nenhum homem sensato, nem jurista algum, tomaria a sério tal pretexto. Então ele está dizendo, aquelas acusações, como teve no tempo de Nero, né? Os cristãos foram acusados de terem incendiado Roma. Ele está dizendo que os juristas, eles não levavam isso a sério. Não? A acusação que havia agora, o grande problema era, vocês dizem que os nossos deuses não existem. E isso para os romanos era um absurdo. Então, por isso os romanos perseguiam os cristãos. O comentário prossegue. Em que se baseava, então, o Instituto de Nero para recusar ao cristianismo os direitos de que gozavam em Roma tantas religiões orientais e para considerar a nova fé como uma superstição ilícita? Ele cita um termo latino, né, como uma superstição ilícita. A razão a gente sabe, né? Os outros povos, eles adoravam todos os deuses, porque eles acreditavam que os deuses beneficiavam eles, desde uma guerra até uma colheita. Tudo era determinado pelos deuses. E se acontecesse uma seca, a culpa era dos cristãos.
Se acontecesse uma derrota na batalha, a culpa era dos cristãos. Se ocorresse uma peste, nesse período não está ocorrendo peste, mas nós veremos mais à frente que aí acontecerão pestes, e aí novamente os cristãos seriam acusados de serem os responsáveis por essa peste. Porque os pagãos não tinham esse problema. Quando o imperador falava, olha, todos que habitam no Império Romano terão que adorar Júpiter, isso para os pagãos não era problema. Eles já adoravam 10, 15, 20 deuses, adorar mais um não tinha problema nenhum. Então esse problema caía sobre os cristãos. Não caía sobre os judeus, porque os judeus eles tinham direitos especiais, porque o César, o imperador romano, deu esse direito a eles. Os judeus só começarão a ser perseguidos quando for organizada a Igreja Católica. Aí eu sugiro a vocês, nós vamos ver no livro 2, né? Mas eu sugiro a vocês um livro, A Espada de Constantino. É um livro que ele detalha como Constantino perseguiu os judeus. Nesse período do Império Romano, os judeus não estão tendo problema. Ok? O comentário prossegue. Somente no século III, ou seja, a partir de 201, é que vamos encontrar textos jurídicos que fundamentam as perseguições contra os cristãos na sua recusa de sacrilégio e de lesa majestade, ou seja, atentado contra o soberano. Por quê? Os cristãos não adoravam os deuses, não adoravam o imperador, porque nesse período o imperador ele já era considerado Deus. É interessante, né? Porque, por exemplo, esse imperador que nós estamos estudando, Severo, ele chegou ao trono depois que a guarda pretoriana matou o imperador. Eu falei para vocês que estavam vários imperadores, né? E a guarda pretoriana matou o imperador, ou seja, a guarda pretoriana matou um deus, né? É uma ignorância muito grande, mas era o que acontecia. Okay? Então, não reverenciar, não adorar, não reconhecer que o imperador era um deus, era considerado, né, um atentado contra um soberano. Então, em latim, lesa majestade, que chamava. O comentário prossegue. A princípio, portanto, não é sobre essas bases que se apoia a perseguição. Ou seja, o Instituto de Nero, que ainda tinha aquela coisa de eles botaram fogo em Roma, isso já tinha acabado. Ninguém mais acreditava, pelo menos as autoridades, ninguém mais acreditava, porque a história comprovou que Nero era um louco e que ele teria colocado fogo em Roma. Então o motivo agora era outro, era não adorar os deuses e não adorar o imperador. O comentário prossegue. É assim que se pode compreender a grande divisão das perseguições em duas partes. De 64 a 192 serão mais ou menos espontâneas, mais ou menos retardadas ou aceleradas pelos poderes imperiais, mas sempre esporádicas e sem acrescentarem nunca um aspecto sistemático. Principalmente porque nesse período que ocorria entre perseguições, que era uma perseguição mais leve ou sem perseguição, os cristãos se desenvolviam muito. E os cristãos, daqui a pouco, como Severo tinha, né, cristão trabalhando na sua corte, cristão criando seu filho, né, cristão orando e ele sendo curado. Mas por que ele mudou? Esse período que nós estamos vivendo é o período do imperador Severo. Ele mudou porque ele se envolveu numa guerra e na guerra ele tinha que se comprometer com Júpiter para eles vencerem a guerra. E nesse compromisso, os sacerdotes de Júpiter sempre cobravam, olha, você é muito simpático dos cristãos, porque a história diz realmente que esse imperador Severo, ele era simpático. Você tem que tirar aqueles cristãos de lá, senão nós vamos perder a guerra. Aí ele se comprometia e aí publicou essas leis para perseguir os cristãos. O comentário prossegue. A partir do século III, estabelecer-se-á um novo regime, o das perseguições por editos especiais, emanados do próprio governo e aplicáveis a todo o território do Império.
os resultados do segundo método serão incontestavelmente bem mais sangrentos que os do primeiro, né? Ou seja, esses editos que eles vão proclamar, vamos dizer agora, é uma lei diferente do que era falado antes, né? Vinha aqueles problemas que era entre o imperador, entre às vezes um vizinho, um governador, tá ok? Mas agora vai ter uma lei escrita, eles têm que adorar aos deuses romanos, né? E isso foi publicado, o primeiro a ser publicado, foi publicado exatamente por esse imperador Severo, que nós observamos a mudança na vida dele. Um período em que ele é simpático aos cristãos, mesmo sendo, vamos considerar, eles se consideravam Deus, né? Mas ele era simpático aos cristãos. Isso mostra também que um indivíduo um pouco consciente, ele sabia que ele não era Deus. Mas a tradição dizia isso, né? Desde Calígula, os imperadores eram adorados como deuses em vida. Mas, por exemplo, Severo ele não exigia que ele fosse reverenciado antes do ano 201. Por 7 anos do seu governo, desde 194 a 201, os cristãos não tiveram problema com ele. Mas, infelizmente, ele mudou nesse período dessa guerra, né?